Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, verso 26 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acha. Atos 8, verso 26. Diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que o etíope Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: fui levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Diga amém, diga glória a Deus, aplauda o Senhor. Que Deus abençoe a sua poderosa palavra. Eu queria falar nessa noite sobre o tema: um encontro providenciado por Deus. Você já deve ter ido a um encontro, e nós vivemos assim, de encontros. Alguns foram surpreendentes, outros completamente desagradáveis. Alguns foram maravilhosos, outros danosos para a nossa vida. E a vida é assim. Nesse caso do texto, é uma história de um encontro entre um servo de Deus e um cara sedento de Deus, que era o etíope, um africano, que tinha descido do seu país, da Etiópia, e ele tinha se convertido ao judaísmo. Ele era importante no seu país, era tesoureiro do governo daquele país. E ao se converter ao judaísmo, ele desceu até Jerusalém para adorar a Deus. Só que ele era eunuco, isto era, um homem castrado. E por causa disso, pela lei judaica, ele não poderia entrar no templo para adorar a Deus. Poderia no máximo ficar lá fora, no pátio do templo. E ele voltava para sua terra depois da sua experiência religiosa. E nessa tentativa de querer conhecer mais a Deus, ele estava no seu carro lendo o profeta Isaías. Era um homem sedento das coisas de Deus. E Deus age.
Deus providenciou um encontro que ia mudar a vida desse homem para sempre. E Deus faz isso hoje. Esse encontro de Filipe com esse africano foi providenciado por Deus. E o dia que eu conheci a Jesus, que está para além de qualquer religião, e quando eu observo o dia que eu conheci Jesus e percebo os movimentos daquele dia, hoje eu tenho certeza absoluta que quando eu conheci Jesus e fui encontrado por duas meninas do consultório médico, hoje eu sei que aquela tarde foi providenciada por Deus. Era um jovem de 18 anos, querendo vencer na vida, fiz a prova do CIABA, passei, fui muito bem colocado, e depois fui fazer exames físicos e foi atestado que eu era daltônico e sou daltônico. Você vê verde, eu vejo vermelho. Você vê vermelho, eu vejo verde. E atônito com aquela situação, ao fazer o exame, eu fui reprovado. Ali o meu mundo caiu, fiquei desesperado. Fui até um consultório médico particular, na tentativa de descobrir se realmente estavam querendo a minha vaga, ou se eu era realmente daltônico. E ali naquele consultório médico, duas meninas ouvindo o meu drama, conversando com outro amigo, elas se meteram na conversa, e ali eu comecei a conhecer a Jesus. Isso já se passaram mais de 40 anos, e hoje estou eu aqui, pastor de uma igreja. Diga amém e aplauda Jesus por isso, em nome do... Como a minha vida mudou completamente, a vida desse africano mudou também. Só que esse encontro está recheado de ensinamentos para mim e para você. Porque esse encontro, como foi providenciado pelo próprio Deus, diz a Bíblia que um anjo aparece para Filipe e faz com que ele vá na direção de uma estrada de Jerusalém a Gaza. Foi algo completamente providenciado pelo céu. E esse encontro está tomado de ensinamentos e lições para mim e para você que está aqui nessa noite. E quais são esses ensinamentos? Número 1, diga comigo por favor. Ser religioso não basta para ser salvo. Esse homem era religioso, abraçou uma religião. Ele era um africano convertido ao judaísmo, mas havia um vazio no coração dele. E ele estava lendo o livro do profeta Isaías e não estava entendendo nada. A sua crença religiosa não foi suficiente para ele ter uma experiência de salvação. E há uma grande diferença entre o cristianismo e a religião. A principal dela é que a religião, dependendo dela, oferece a salvação de várias maneiras. Existem algumas que dizem, que pregam que se você for boa gente, realizar caridade, ter um bom comportamento, você vai garantir a sua ida para o céu. Isso a religião ensina, algumas delas. Mas quando você ler na Bíblia, você checa que é completamente diferente. Se você quer ter certeza sobre as questões do que é verdade sobre Deus, só tem um caminho: consultar o manual. É o manual sagrado que vai te dizer, vai me dizer se a minha crença ou se a sua crença realmente é verdadeira. E quando você olha para a Bíblia, Paulo fala o contrário. Ele diz: olha, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A religião diz que você praticar a caridade, você vai para o céu. Mas isso não é verdade segundo a Bíblia. Ninguém vai entrar no céu porque merece, pelo seu bom comportamento, pela sua atitude caridosa. É claro que fazer
boas obras, ser caridoso é um fruto de um cristianismo realmente, mas não é isso que garante, porque tem dia que você não consegue ser caridoso, tem dia que eu não consigo ser, tem um dia mau, e se eu morrer no dia mau, eu vou perder minha salvação. A religião ensina isso. A salvação é graça, é presente de Deus. Se você entregar a sua vida a Jesus, os teus pecados são perdoados no passado, no presente e no futuro, porque você por Cristo tem a certeza da vida eterna. Diga amém, diga glória a Deus, aplauda o Senhor. Foi por isso que Ele morreu, porque se o bom comportamento e a caridade fosse a garantia de salvação, Jesus não precisava morrer, porque a gente acerta e a gente erra. Tem dia, por exemplo, eu olhando daqui para aí, vocês daí para cá, nós temos hoje uma cara de santo que é um espetáculo, mas nós sabemos das nossas limitações, nós sabemos das nossas dificuldades, dos nossos defeitos. Se fosse o bom comportamento e o meu mérito pessoal, ninguém aqui seria salvo. Tem gente que vive um drama da religião. Ele acorda de manhã e deu um beijo na mulher, ele acordou salvo. Aí de tarde briga com ela, aí de tarde ele está perdido. À noite ele se arrepende e à noite ele é salvo de novo. Não é isso. A salvação é presente de Deus. Você não vai para o céu e eu também, porque eu mereço, porque você merece. Quando você chegar lá, quando eu chegar lá, não serão as nossas virtudes que garantirão a nossa chegada. Você só vai entrar lá, e eu também, se nós tivermos a marca do Cordeiro, a marca do sangue do Cordeiro, a marca de Jesus. Só Ele pode salvar. Segundo lugar, o segundo ensinamento que nós aprendemos nessa história é quando se trata de fé. Repita isso: quando se trata de fé, é aconselhável iniciar com humildade. Ele vai lendo no carro dele, está estudando o profeta Isaías, o africano. De repente se aproxima um estranho. Aquele homem era um homem próspero, devia ter um carro top da época, roupas boas. De repente chega uma pessoa comum, chamada Filipe, e pergunta para ele: você entende o que você está lendo? Ele diz: mas como eu vou entender se não tem quem me explique? Olha a humildade do cara. Você sabia que tem muita gente que não vai para o céu porque não tem a humildade de perguntar sobre as questões de Deus? Tem gente que é tão soberbo, tão pedante, que ele não se vê na possibilidade de entrar numa igreja. Ele se acha, ele é tão arrogante, que ele não se permite conversar sobre o assunto e não abre a possibilidade de estar errado. Por isso não se abre para aprender. E em caso desse assunto de salvação e de fé, é bom ter humildade. Esse africano teve uma experiência de salvação tão top, porque ele foi humilde. Um cara importante da Etiópia, do governo da Etiópia, de repente faz uma pergunta para uma pessoa comum. Tem muita gente que não vai conhecer a salvação e não vai para o céu, pela sua arrogância, pela sua soberba, pela sua autossuficiência, achando que... Tem gente que olha para ti, que vem na igreja, com desdém. Tem pessoas que olham para nós, que nos reunimos numa quarta-feira como essa, para sentar, para aprender de Deus, olham para a gente com menosprezo. São pessoas extremamente arrogantes, e essa arrogância é um bloqueio terrível para a pessoa conhecer a Deus, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça ao humilde. Por isso, querido, em matéria de fé, de Deus, de salvação, levante a sua mão assim, todos vocês, uma dinâmica, faça assim: menos. Pai, não empina esse nariz não, você não sabe nada de Deus. Às vezes eu fico vendo repórteres, pessoal da televisão, falando de assuntos que eles não conhecem, e falando asneira,
mas não têm a consciência que estão falando asneira, porque nunca foram humildes para tentar reconhecer que precisam aprender. E se você quer aprender sobre Deus, só tem um caminho: tenha um manual na sua casa. Eu conto sempre uma história sobre essa questão do manual, porque muita gente está com a sua vida escangalhada, com a sua vida, o casamento destruído, vida emocional quebrada, vida financeira se esvaindo, e não é capaz de consultar o manual. Uma vez eu comprei um som, levei para casa, todo empolgado, eu gosto muito de música, de som. Aí liguei, o som não pegou. Liguei para a loja, aborrecido, fui até indelicado com a vendedora: você me vendeu um som defeituoso, ele não liga. Ela disse: moço, o senhor já leu o manual? Eu disse: não. Abra aí na página 2. Eu disse por telefone, eu abri. O que é que está escrito? Voltagem. O que é que está dizendo aí? 110. Veja se no som está 110. Só um minuto. Olha, está 220. Muda a chave. Mudei. Pegou. Tem muita gente que não pega nada na vida dele. Casamento está escangalhado, vida emocional dilacerada, não dorme bem, não come bem, casamento se acabando, os filhos se quebrando. Sabe por quê? Não consulta o manual. Tem matéria de Deus menos, irmãos. Você precisa entender que Deus é Deus, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Deus soberano sobre o céu e sobre a terra. E Ele não se revela às pessoas arrogantes, pessoas pedantes, pessoas extremamente difíceis. Ele vai lutar, vai tentar, vai te buscar, vai te atrair. Mas se você não se tornar humilde, você nunca terá um encontro com Ele. Por isso, em matéria de fé, comece com simplicidade. Esse africano foi humilde, disse: olha, entra aqui, sobe aqui, me explica. E ali Filipe começou a explicar. Eu me lembro quando eu comecei na fé, quando eu comecei a ler a Bíblia, a ouvir as pregações, comecei a checar no manual se o cara pregava na verdade, comecei a entender, os olhos se abriram. O Espírito Santo se revela àqueles que se abrem de coração e humildade diante dele. Por isso, meus irmãos, a soberba tem levado muita gente a passar a eternidade sem Deus, porque a rejeição do Evangelho é muito forte na vida de algumas pessoas. Tenho certeza absoluta que alguns vizinhos seus, amigos do trabalho, do colégio, da sua rua, quando vê você saindo para a igreja, faz assim com a cabeça: coitadinho. Mas um dia, diz a Bíblia, todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Terceiro lugar, diga comigo: a salvação sempre, forte, sempre começa em Deus. O africano estava lá no seu carro, cheio de perguntas e dúvidas, e Deus envia o anjo para falar com Filipe. Diz: Filipe, levanta-te, vai numa estrada de Jerusalém a Gaza, que tem um encontro que Deus está providenciando com você, com aquele rapaz. Aquele africano foi salvo, mas a salvação dele começou em Deus. É Deus que toma a iniciativa para te salvar, para me salvar. Você não está aqui à toa. Deus providenciou esse encontro seu com Ele hoje à noite, e foi Ele que tomou essa iniciativa. Alguns aqui nem imaginavam estar numa quarta-feira nesse lugar, mas assim como Deus enviou o anjo a Filipe para levá-lo, para tentar mostrar o caminho da salvação ao africano, eu tenho certeza que Deus usou alguém para te trazer aqui. Você não chegou aqui por acaso.
Não pense que é resultado apenas de um convite pessoal, de um amigo, de uma amiga. Existe uma manobra invisível, celestial, de um Deus que te ama e quer revelar a você e te mostrar que você também precisa ser salvo. A salvação começa nele, mas a resposta quem dá é você. Daqui a pouco eu vou dar oportunidade para quem deseja entregar sua vida a Jesus, mas tudo começa nele, por isso que é um presente, é graça de Deus. É como alguém que chega para você e te dá um presente, enquanto você não recebe esse presente, ele não é seu. Mas Deus começa tudo. Deus trabalhou o dia inteiro para que você viesse aqui hoje à noite. Deus está de olho em você, está muito afim de se meter na tua vida. Mas é você que abre ou não o coração, é você que se expõe à palavra, é você que traz a sua mente para cá, não deixa ele vaguear e deseja ouvir Deus falar com você. Deus não nos robotizou para querê-lo, para amá-lo, para aceitá-lo. Ele nos deu livre-arbítrio, livre capacidade de escolha para dizer eu te quero ou eu não te quero. O africano podia ter dito, olha, sai daqui, não sobe, não quero você. Quem é você? Mas ele não, ele disse, sobe no meu carro. Se você nessa noite tomar a decisão de dizer para Jesus, sobe na minha vida, entra na minha vida, ele vai entrar e vai te explicar coisas que estão acontecendo na sua vida que você não sabe. Alguns aqui estão buscando respostas em situações complicadas e esquisitas que estão te acontecendo. Mas o africano convidou o Filipe para entrar no seu carro. E eu espero que você convide Jesus para entrar na sua vida. Ele não vai arrombar a sua porta do coração. Ele não vai te impor nada, ele só vai te dizer, você quer que eu suba? Você quer que eu entre na sua vida? Você quer que eu seja o teu Senhor e Salvador? Cabe a você tomar essa decisão. Em quarto e último lugar, diga comigo assim: saber a boa notícia e não tomar uma decisão é desperdiçar uma oportunidade. É inútil. O africano, quando foi explicado para ele o que o profeta Isaías, o livro que ele estava lendo, quando foi explicado para ele de quem o profeta estava falando, Filipe apresentou Jesus. Olha, um profeta anunciou que o Messias viria. Ele está se referindo a Jesus, o Nazareno. E de repente o africano viu um igarapé, viu um lugar cheio d'água e perguntou: é permitido, é lícito eu me batizar? Está aí a água. E Filipe respondeu: é permitido se você crer que Jesus é o Filho de Deus. E o africano disse: eu creio. Diz a Bíblia que ambos desceram a água e o africano foi batizado em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Jesus. O que tem de gente que chega nesse ponto da vida e não toma decisão, desperdiça a oportunidade, não entrega a sua vida a Jesus. Ouve, entende, gosta, concorda, mas não adianta saber da boa notícia do Evangelho, das boas novas do Evangelho, e não tomar a decisão, desperdiçá-la. Você já perdeu alguma coisa porque você não aproveitou a oportunidade? Você já se encontrou em uma situação que hoje você lamenta demais? Puxa, se eu tivesse torcido pelo Paysandu, ia ser menos sofrimento. Eu gosto de brincar, porque o assunto é muito pesado. Por que é pesado? Porque o que está em jogo não é uma igreja, não é uma religião,
Essa decisão desse africano de entregar sua vida a Jesus e se batizar, o que está em jogo ali não é uma mudança de religião. Eu não estou te falando de religião, eu estou te falando de Jesus que morreu por você na cruz, que morreu e pagou pelos teus e os meus pecados. Quando ele bradou da cruz e disse: está consumado, essa palavra no grego é está pago, e pago a última parcela de uma dívida. E que dívida é essa? Do teu pecado e do meu. Eu não posso pagar pelos meus pecados, eu já pequei demais, eu não tenho como pagar, a dívida é impagável. Por isso que teve que vir alguém que não tinha pecado, o Cordeiro de Deus, sem defeito, sem pecado, entregou a vida dele, morreu por mim na cruz e bradou: o pecado do Lorival está pago, eu só tenho que aceitá-lo. Ao lado dele tinha duas pessoas, dois ladrões, um aceitou, outro rejeitou, um quis, outro não, e é sempre assim, será sempre assim. Hoje não vai ser diferente, alguns vão querer Jesus, outros não. Só que aquele que aceitou Jesus disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus falou para ele? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Diga amém, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Que mérito esse cara tinha para ir para o céu. Eu fico imaginando ele entrando com esse ladrão. Tem uma história, uma fofoca que eu fiquei sabendo lá do céu, que um anjo me contou, que havia uma aposta lá no céu, que quando Jesus morresse na cruz e viesse para o paraíso, com quem ele iria chegar, entrar nos portais do céu. Aí a aposta era o seguinte: não, vai entrar com Elias, ou com Moisés, com os santos do Senhor. De repente Jesus chega lá com um ladrão, mas um ladrão diferente, que foi perdoado, que no último momento da sua vida ele reconheceu que Jesus era o Senhor, e por isso a dívida toda dele foi paga. Essa é a loucura da pregação. Quem é religioso não aceita isso. Como é que pode? Esse cara está no céu. Pode, porque o mérito não é dele, o mérito é de Cristo, e ele entregou a vida a Cristo. Quero encerrar dizendo o seguinte: você sabia que teremos pessoas no céu com menos virtudes de algumas pessoas que estarão no inferno com mais virtudes? Mas por quê? Porque aqueles que estão no céu com menos virtudes tiveram a decisão de reconhecerem que eram pecador, e por isso entregaram a vida ao Salvador. E aqueles que estão no inferno com mais virtudes, era uma virtude soberba. Esse cara sou eu. Quando ele se espantou, já era para ele, que só quem pode te salvar e me salvar se chama Jesus de Nazaré. Somente Jesus salva. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. A pergunta é: ele vai entrar no carro da sua vida hoje? Você vai convidá-lo? Assim como o africano teve que tomar a decisão e dizer: sobe para cá, Felipe. Você vai ter que tomar a sua decisão nessa noite, ou dizer: não, não entra na minha vida. Você pode fazer isso. Você tem a liberdade de dizer não para ele. Mas você pode tomar a decisão a mais importante da tua vida. Não é a mais fácil. Eu sei, porque eu já estive aí. Ser cristão não é fácil. E Jesus nunca nos enganou. O caminho é estreito, é apertado, e poucos passam por ele.
Não é fácil você amanhã publicar no teu Instagram que você se converteu. Você vai ser perseguido, vai ser alvo de zombaria, de chacota. Chegar lá na turma do colégio, da faculdade, no seu trabalho e declarar que você agora é convertido a Jesus. Não é fácil não, tem que ter muita coragem. Não é à toa que a Bíblia fala isso, que os covardes não herdarão o reino dos céus. E eu espero que você hoje convide Jesus a entrar no teu carro, no teu coração e na tua vida. Se você tiver essa coragem, a Bíblia garante que Deus vai jogar os teus pecados no mar do esquecimento. Tudo que você já pintou e bordou, aprontou, vai apagar diante de Deus, pelo sangue de Jesus. E eu espero que você tome essa decisão. Uma outra coisa que você vai ganhar é que você vai ter um nome escrito no livro da vida. E Apocalipse fala disso: aqueles cujo seu nome não foi achado, escrito no livro da vida, esse não foi para o céu. E terceiro, quando a tua família estiver chorando diante do teu funeral, do teu corpo, ali estará apenas o teu corpo. Se você entregar a sua vida a Jesus, quando você partir desse mundo, você vai dar de cara com Ele e vai viver com Ele por toda a eternidade. Diga amém e aplauda o Senhor. Eu queria que em silêncio, sem ninguém caminhar na igreja, fique em pé com a mão no coração, por favor.